Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Nós estamos iniciando hoje o programinha número 61. Programa da revista Aquarista Júnior, um programa semanal que vai ao encontro do quê? De uma ideia que a gente teve há algum tempo atrás, né? Já estamos completando mais de um ano de programa. O que é a ideia? Contar realmente a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior pôde proporcionar aos aquaristas, ao mercado, aos todas as pessoas envolvidas com o hobby do aquarismo, ideias, projetos, iniciativas, vamos dizer, lançamentos de colunas, lançamentos de publicações, tudo que viesse, cursos, né, escola de aquarismo, tudo aquilo que a gente pudesse fazer em prol do desenvolvimento, no caso do aquarismo brasileiro, a gente foi fazendo. Então, a ideia do programa semanal é justamente esse, contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Hoje nós estamos no dia 16 de setembro de 2019. É um prazer muito grande recebê-los aí, vocês telespectadores, que sei lá, está presenteando bastante a gente com essa coisa de audiência, né? Fico contente com as mensagens que tenho recebido, com as sugestões que tenho recebido. Então, devagarzinho, o programa vai galgar essa história, né? Contar essa história, sempre com pitacos do quê? De coisas que eu estou, né? Selecionando das gavetas, dos arquivos, das mapotecas, da biblioteca, das fotografias, entendeu? Das filmagens, que eu tenho aqui muita coisinha que ainda está num processo aí de limpeza e restauração, vamos dizer assim, por incrível que pareça, né? Porque já passou tanto tempo que já virou história mesmo, né? Essa coisa de repente a gente tem guardado fitas e mais fitas de gravação em VHS. Então precisa passar por um processo de limpeza as fitas, para tirar o mofo, tirar o bolor, aquela coisa toda, para ser colocada num DVD, no caso, e poder disponibilizar até no programa. É o que a gente vai fazendo ao longo do tempo, tá legal? Então nós estamos, só para você ter uma ideia da história, nós estamos contando ano a ano, né? Passo a passo a história dos últimos 30 anos. Nós estamos no ano de 1995 e eu separei aqui algumas coisinhas que a gente fez nesse ano de 95, que a gente se preocupou, entendeu? Uma das coisas que eu quero falar, revista 45. Olha a capinha dela, já mostrei em alguns programas anteriores, né? Foi de, deixa eu ver aqui, agosto de 95, tá legal? Eu tinha uma preocupação, já falei nos episódios anteriores, aquela coisa toda. Eu trabalhei um tempo, durante 10 anos, numa indústria metalúrgica aqui em Diadema, no Grande ABC Paulista. E participei durante esses anos de trabalho, foram 10 anos na área de engenharia de máquinas, projetos de máquinas, da CIPA, né? Fui convidado, então vários anos participei da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então sempre tive preocupação com essa coisa de segurança na fábrica, na metalúrgica, para os funcionários, para a turma que trabalhava na produção, que mexia muito com máquinas, essas coisas. Então, todo perigo realmente industrial, o departamento lá, o pessoal que cuidava dessa parte, acabava orientando a chefia, sei lá, para adquirir um óculos de segurança, uma capa contra fagulha de alguma coisa, então uma proteção metal na máquina para não cortar o dedo, aquela coisa toda. Então eu sempre tive essa preocupação com segurança. Quando a gente entrou na área de aquarismo, já citei isso nos programas anteriores, eu quis também transportar essa ideia de que o aquário é uma coisa teoricamente perigosa, né? Porque nós mexemos com vidro, uma coisa cortante, então você pode se cortar nele. Nós mexemos com peso, né? O aquário é muito pesado. Se você imagina um aquário, por exemplo, de 1 metro, né? Que ele 1 metro por 40 por 50, vai, um aquário padrão aí, que você vai colocar numa sala. Então vai colocar em cima do móvel. Só de água, de líquido, você tem praticamente uns 200 quilos. Mas o móvel, aquela coisa, o cascalho. Então o que acontece? Você acaba tendo uns 220, 250 quilos de peso concentrado naquele lugar. E energia elétrica também, porque a água, você está mexendo com água, está mexendo com equipamentos elétricos, né? Então é aquela coisa de choque, aquela coisa. Então a gente sempre teve preocupações do quê? De colocar nas revistas ações, ideias e dicas para você tomar cuidado, ser um cara preventivo. Então na vida é assim, você precisa prever. Se você vai cair de uma escada, tudo bem.
uma escada de madeira, né? Mas de vez em quando você precisa dar uma olhada nela para ver se aquele prego que está pregando nela não está apodrecido, se uma parte da escada não está, vamos dizer, corroída por cupim, aquela coisa toda. Por quê? Porque numa hora que você for subir, você pode cair, pode ser uma caída, sei lá, de meio metro de altura, mas depende do jeito que você cai no chão, você pode, sei lá, quebrar um joelho ou um calcanhar, aquela coisa toda. Então, evitar acidentes é dever de todos na vida nossa cotidiana. No aquarismo não é diferente. Então, a gente sempre fez ao longo do tempo, ao longo dos anos, até hoje a gente faz, matérias, artigos elucidativos com essa coisa do quê? Que o aquarista possa evitar acidentes, que os lojistas nas lojas, porque eles têm vários aquários, muitos aquários, possam evitar médios acidentes, né? Entendeu? Por quê? Porque às vezes vamos dizer, um curto-circuito numa loja, perto de um vidro, perto de uma água, é uma coisa que acaba sendo perigosa para quem está perto do acidente do carro. Quando foi na revista 45, na página 17, deixa eu ver se está marcadinho aqui, página 11, papapi, papapá, vamos lá, 14, página 17. Nós fizemos o quê? Um artigo, no caso, na época, eu peguei alguns exemplos de matérias sobre segurança que a revista Aquarista Júnior acabou fazendo para procurar ajudar a turma, né? Quando foi nessa revista 45, a gente fez uma matéria aqui, dá para ver aqui, ó. Aquário bem travado. O que significa? Todo vidro, ele tem um abaulamento natural. Se você pegar um vidro, um aquário, encher de água, tudo, ele acaba tendo um abaulamento natural e que o vidro permite isso, por causa da própria temperatura ambiente, da própria dilatação do vidro, da própria dilatação do vidro, da cola de silicone e da água, né, que são diferentes, né? Coeficientes de dilatação, aquela coisa toda. Então a gente sempre se preocupou com essa coisa do aquário bem travado. E nessa revista a gente colocou quatro tipos de travas que normalmente o pessoal fabricante fazia. Então, uma trava de topo, uma trava lateral, uma trava de topo com apoio lateral, a trava francesa, que ocupava todo o topo do aquário, aquela coisa toda. Então, nós fizemos o quê? Um artigo elucidando essa coisa da segurança do aquário, que está justamente num bom travamento, né? Que o aquário possa ter, entendeu? Por isso que a gente sempre aconselha, você vai comprar um aquário pequeno, ou pretende construir um aquário pequeno, aquários pequenos não tem tanto problema, tanta dificuldade do próprio aquarista construir, aquela coisa, comprar o vidro, colar, aquela coisa toda. Quando o aquário começa a partir de um certo volume, vamos dizer, a partir, sei lá, de 50 litros, é melhor você comprar de uma loja, que o quê? Que a loja normalmente está comprando de um fabricante já estabelecido, então eles têm esse grau, essa preocupação com segurança maior. Tanto que você vê que dificilmente a gente ouve falar de acidentes com aquários, acidentes assim graves, né, com aquários, graças a Deus no caso, né? Entendeu? Então nessa revista 45, a gente fez o quê? Essa preocupação dissipa, essa preocupação de prevenção de acidentes é uma coisa que sempre esteve nas intenções da revista, tentar passar, no caso, pro grupo aí dos aquaristas, tá legal? Então esse é só um exemplo, outros exemplos ao longo dos anos a gente foi fazendo, foi se preocupando, foi colocando na revista. Então um ponto que é importante, pense sempre no perigo que você... Isso vale para qualquer coisa, até se você, sei lá, vai colocar um lustre bonito na sala, mas se você não fixar ele bem no teto, aquela coisa toda, ou aqueles, como que é, sempre brinco, aqueles ventiladores de teto. Se você não colocar direito, dá a impressão que ele vai cair na tua cabeça e se cair pode ter um acidente terrível, né? Então o que acontece? Opa, vamos se preocupar com o aquário, com essa coisa de prevenção de acidentes, tá legal? Nessa revista falamos sobre isso. Outra preocupação que a gente sempre teve foi tentar o quê? Ajudar os lojistas. Então você vê que nos programas anteriores já falei que a gente, durante esses anos todos, sempre procurou colocar dicas de balcão. Dicas de balcão é o quê? É justamente aquela dica que o balconista de uma loja vai receber e pode passar para o aquarista. Ou pode receber e pode assimilar no dia a dia que ele vai cuidar do dia a dia da loja mesmo, né? Quando foi nessa mesma revista, 45, só que na página 19,
nós fizemos o quê? Estava começando a pipocar no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, essa coisa de baterias de aquários. Então a gente queria falar um pouco sobre a preocupação da necessidade do aquarista, do lojista principalmente, pensar nessa coisa de como imaginar um painel de aquários. Tá vendo aqui, ó? Aqui é só um exemplo, tá? Então o que que acontece? Desculpa, estou meio gripado hoje. Então o que acontece? Nessa revista, 45 também, capinha dela aqui de novo, nós fizemos o quê? Um artigo sobre essa coisa de painel de aquários. Qual que era a ideia? Sugerir dicas, informações, esclarecimentos para o lojista tentar cuidar ou montar legal um painel de exposição de peixes para venda. Para ser prático, para ser simples, já estávamos, como a gente tinha essa coisa de visitar várias lojas, então a gente começou a pegar exemplos, bons exemplos de várias lojas e começamos a colocar na revista artigos nesse sentido. Até para o quê? Incentivar lojistas mais distantes dos grandes centros que pudessem, nas suas lojas, às vezes no interior de São Paulo, no interior de Minas, algum estado que no interior o aquarismo estava pipocando assim iniciativas, o começo, né? Que pudesse ter o quê? Um bom cuidado com a bateria ou com o painel de aquário. Então, nessa revista, ao longo dos anos, a gente foi fazendo várias coisas direcionadas para o lojista. Marquei até uma coisa também que nós lançamos bem mais para frente, né, 2005, na revista 106, uma coluna especial chamada Roteiro de Lojas, que era dicas para que são né, dicas para os lojistas. Então, só para ter um exemplo, como que é o roteiro de loja, a seção na revista, né? Então são dicas, uma a uma é dada, dessa revista aqui já estava na dica 80, né? Mas já são mais de 100 dicas dadas para os lojistas, o quê? Para o dia a dia eles cuidarem ou tentarem cuidar bem da loja, até para ser um atrativo, a gente sempre falou, eu sempre falo isso, né? Que às vezes o painel de aquários, ou aquele aquário bonito que a loja tem montado num dos cantos lá do espaço, é praticamente o cartão de visita das lojas de aquário. É aquilo que vai dar o atrativo para a pessoa que está passando na rua entrar na loja, observar a beleza dos peixes, a variedade das cores. A gente sempre fala, né? Painel de aquários, só para ter um exemplo aqui, pode ver que são sempre, normalmente, né? 3 prateleiras, né? Então, na prateleira do meio, que é a prateleira que está mais na nossa visão, assim, horizontal, que estejam os peixes mais coloridos, vamos dizer assim, que é o mais chamativo. Na parte de cima, os peixes maiores, porque como você está vendo inclinado, quanto maior ele for, os peixes mais raros ou mais difíceis de vamos dizer, até de vender mesmo, né? Então são os peixes mais, vamos dizer, maiores e mais exóticos. E na parte de baixo, na parte que fica mais próxima do piso, no caso, né? Os peixes mais alegres e mais graciosos, porque quem vai olhar muito essa parte são as crianças que vão entrar nas lojas. Então, king, os carpas, peixinhos alegres, coloridos, que nadam por qualquer lugar, lebiste, graciosos, espadinha, molinésia, vamos dizer, aquela molinésia negra, tudo peixes que são atrativos para as crianças, que são cartões também de visita para os lojistas de aquário. Então a gente sempre fala, às vezes, que todo lojista que cuida bem das crianças que entram nas lojas, às vezes o lojista fica meio nervoso, né? Que a criança pode mexer nisso, naquilo. Cuide bem das crianças, dê um brindezinho para a criança, faça um agrado com as crianças, que elas são cartões também de visitas para os pais adquirirem um aquário e realmente levarem para casa, aquela coisa toda. Então, nessa revista 45, a gente teve essa iniciativa do quê? De publicar. É um exemplo só, né? Antes também a gente fez algumas matérias, depois também, mas é só um exemplo de uma matéria que a gente fazia em apoio a essa coisa do mercado, do comércio. Porque a ideia nossa era justamente fortalecer o aquarismo em todos os cantos do Brasil. Nacionalizar o aquarismo, entendeu? Então, você vê que nos programas já falei que a gente, através das dicas, das informações, das regrinhas, a gente queria criar uma linguagem comum para todo o mercado. Conseguimos, né, no caso, todo mundo falando mais ou menos a mesma língua, e na base
de informações também e artigos na revista, aquela coisa toda. Incentivar que todo lojista, mesmo distante dos grandes centros, das grandes capitais, pudessem montar uma lojinha legal e começasse a ser um ponto de, vamos dizer, de desbravador do aquarismo naquela região. Então hoje você vê que o aquarismo está pulverizado aí em todo o Brasil, é um dos hobbies mais praticados no Brasil, né? E vamos dizer, a grande importância das lojas nesse esquema é justamente essa coisa de ser um atrativo, vamos dizer, você vê ao vivo, a cores, aquela coisa dos peixes ornamentais no aquário. Deu para entender? Então, nesse programa de hoje, a gente queria falar essa coisa das iniciativas da revista, a preocupação com a revista, com esses temas segurança, que é um tema que até hoje a gente se preocupa bastante, toma cuidado, se você mora num prédio de apartamento, se você mora num apartamento, procura consultar o síndico ou o administrador do prédio, para ver se naquele espaço que você pretende colocar um aquário, sei lá, grande, de 300, 400 litros, se a própria construção do prédio permite, entendeu? Se você tem criança em casa, muito cuidado, entendeu? Nunca coloca, por exemplo, uma coisa que a gente sempre aconselha, nunca coloca o aquário muito perto de um lugar que você está sentado, por exemplo, um sofá, ou muito perto de uma cama, entendeu? Evita, se você mora numa rua de muita turbulência, assim, passa ônibus ou passa perto de trilho de trem, que você nota que tem uma trepidação normal da casa, vamos dizer, muito cuidado, entendeu? Então todos os cuidados, nunca enche o aquário muito até o topo, entendeu? Nunca, por exemplo, se você aquela coisa, evite ensinar ou deixar que as pessoas fiquem muito próximas do aquário, entendeu? Bata no vidro, mesmo você nos momentos de manutenção, muito cuidado, muita atenção, até com a água que eventualmente pinga no chão, para não escorregar, não bater. Veja se o móvel está muito firme. Então são preocupações de segurança que eu acho que toda pessoa que tem aquário, isso vale para qualquer coisa que você tem em casa, né? Mas com aquário, realmente, a pessoa pode se preocupar e a revista sempre teve esse interesse de publicar artigos nesse sentido de tentar ajudar. E a coisa do comércio, né? Como a ideia como a ideia nossa sempre foi fortalecer os quatro cantos do Brasil, entendeu? Porque peixe é tudo igual. Colocar peixe em aquário é tudo parecido. Então, criamos regras de conduta, por exemplo, como que o aquarista, assim que levasse o peixe para casa, poderia cuidar, como que o lojista poderia orientar nesse sentido, e como, com essa matéria que eu mostrei aqui de painéis, como que a loja poderia recepcionar os peixes que estava recebendo dos distribuidores para mantê-los ele por vários dias, porque às vezes os peixes ficam na loja, sei lá, 10, 15 dias, alguns até mais. Então eles precisam ter uma acomodação aconchegante para que possam conviver legal na loja, ficarem à disposição e em exposição ao público e que tenham aquela coisa de garantia de bem-estar no caso, né? E quando o aquarista levasse para casa, seria uma coisa bacana, porque todo lojista que acaba vendendo um peixe entre aspas assim, legal, bacana, saudável, acaba sendo um ponto positivo até para o próprio comerciante. Tá legal? Então o programa de hoje, estamos encerrando, programa número 61. Gostaria de agradecer muito os telespectadores, a audiência. Gostaria de desejar uma grande semana para você. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima segunda-feira estaremos sem falta aí para apresentar essa coisa que está sendo fantástica, puxar na memória fatos, lembranças, saudades, saudosismo, de tudo aquilo que a revista Aquarista Júnior procurou pensar em fazer para agradar a todos. Tá legal? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Bye, bye. Até. Tchau.